nesse livro a questão dos arquétipos. Muitas pessoas acham que copiar o que a outra empresa está fazendo é o correto. Porque a empresa tal fez isso e deu certo, então eu vou fazer a mesma coisa que também vai dar certo para mim. Tá dando certo, vai dar certo para mim. E não é assim que funciona. Não funciona assim na web? Funciona. Pode até dar certo de alguma maneira. De alguma maneira, mas é uma porcentagem muito baixa para dar certo da mesma maneira. O que eu trato no livro é o que tem por trás das estratégias. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. O cara é um especialista em comunicação, um autodidata em marketing. E há quase 10 anos ajuda profissionais e empresas a se posicionarem no mercado. E agora decidiu, de consultor, virar escritor. E eu tenho o prazer de receber Carlos Borges. Tudo bem, meu bruxo? Tudo certo. Que prazer lhe receber. Obrigado pela presença, pela oportunidade de estar aqui no teu programa. Ricardo, quase 10 anos já de mercado? Isso, quase 10 anos. Iniciei ali em 2011, 2010. Trabalhando com o quê? Com comunicação. Eu entrei na área da criação a princípio, comecei a criar logomarcas, como designer, isso. E começou a ter um destaque do meu trabalho, o pessoal começou a ter uma procura maior, atendi diversas empresas e eu fui me especializando cada vez mais com o tempo. 2000 eu trabalhei com algumas figuras públicas na área da comunicação, fui gerente de comunicação no setor público. E nos últimos 3 anos especializei em marketing digital. E daí eu foquei nos estudos, atendendo diversas empresas, tenho uma agência de publicidade. E nesse tempo, nesses 3 anos, eu fui para algumas formações, né, de neuromarketing, psicologia, treinamentos, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. O que tudo isso aí te ensinou? Muita coisa. Mais importante dessa história toda? Principalmente comportamento humano, como as pessoas funcionam. Principalmente no neuromarketing, na psicologia. Isso que me inspirou, que me trouxe a escrever um livro mais baseado nisso. Quanto tempo? Decidindo escrever um livro, tinha muita coisa guardada ou não? Tinha. Um ano passado eu decidi, foi assim, de uma hora para outra, eu decidi, vou escrever um livro. E o ano passado eu tinha várias ideias, quem está à minha volta, meus clientes, eles ficavam surpresos com algumas ideias que eu dava. E daí eu assim, vou escrever um livro. Vou colocar isso num livro. E aí nasceu a arte de influenciar nas redes sociais de Carlos Borges. Está quentinho, novinho? Está novinho. Saiu do forno agora? Saiu do forno agora. Chegou semana passada. Já foi entregue algumas unidades que foi feita na pré-venda, né? E foi para vários estados já do Brasil. Tá uma repercussão em nível nacional. O título tem alguma coisa a ver com como fazer amigos e influenciar pessoas? Tem alguma linha parecida ou é só... É como lidar com pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas, eu não li ainda esse livro. Eu não sei exatamente o que tem. Eu sei o que tem por cima dele. Mas se tratando de pessoas, sendo no online ou offline, é a mesma coisa. É tudo igual, cara? É tudo igual. As pessoas, o comportamento humano é muito similar, cara? Isso. É tudo... Na rede social, as pessoas confundem achando que é diferente. Mas não é. As pessoas são as mesmas que estão pro outro lado da tela. A forma de comunicação, como tu vai entregar o conteúdo é sempre a mesma. O que tu vai entregar ali nas redes sociais. O que é mais difícil nessa história? Por exemplo, para explicar para uma empresa como ela tem que se portar online. É o posicionamento, é a questão da personalidade. Uma marca precisa ter uma personalidade marcante nas redes sociais. Te dou um exemplo, eu fiz uma pergunta, isso é real. Há 2 dias para uma empresa no Instagram, mandei um direct e até hoje eu não recebi resposta. Eles não... Tem muitas empresas que não têm condições, não têm equipe para gerir isso, né, a cuidar das redes sociais. E muitas não dão confiança muito para as redes sociais. Mas tu vê hoje as grandes empresas que estão liderando o mercado, eles estão muito fortes nas redes sociais, estão bem atuantes e o resultado deles
tá cada vez mais surpreendente. Sabe o que eu achei mais absurdo nessa história? Que eu mandei um direct para a empresa e a empresa respondeu com uma mensagem automática dizendo para eu ligar para ela. Então, para que tem a rede social, Se eu quisesse ligar para ela, eu teria ligado para ela. Vai no Google, pergunta. Eu achei o telefone mais rápido, entendeu? Eu gostaria de uma resposta por ali, né? Porque é o tipo de rede que eu estou envolvido. Sim. Esse é um erro comum? É um erro comum. Tem uma parte do livro que eu falo sobre chatbot, que é essa resposta essa galera automática aí. Isso mesmo. Teve uma empresa que conseguiu fazer isso de uma maneira mais eficaz, que é a Magazine Luiza, que eu cito ela no livro, que eles criaram a Magalu, eles criaram um personagem. Então, quem está te respondendo lá é a Lu. Não é um robô, é um robô, mas eles humanizaram esse robô. É alguém, existe. Existe alguém. Existe. Isso. E as mensagens que tu recebe é de uma forma mais humanizada mesmo. Eles chamam pelo teu nome e tal. Tem todo esse... Mais despojado. Menos isso duro. Mesmo. Isso mesmo. Tá, vem cá, o que você fala no livro? Ele começa por onde, vai? Ele começa, a princípio, como ter uma personalidade forte. Esse aqui é meu? Esse aí é teu. Não está autografado porque eu vou autografar depois? Depois eu autografo. Então tá, beleza. Então tá bom. Então, combinado. Como ter uma personalidade forte. Personalidade forte. E eu trouxe aqui nesse livro a questão dos arquétipos. Muitas pessoas acham que copiar o que a outra empresa está fazendo é o correto. Porque a empresa tal fez isso e deu certo, então eu vou fazer a mesma coisa que também vai dar certo para mim. Tá dando certo, vai dar certo para mim. E não é assim que funciona. Não funciona assim na web? Pode até dar certo de alguma maneira. De alguma maneira, mas é uma porcentagem muito baixa para dar certo da mesma maneira. O que eu trato no livro é o que tem por trás das estratégias. A questão dos arquétipos, vou citar aqui o caso que eu falo bastante no livro, é do Luciano Hang, dono da Van. Que até então, antes de 2018, ninguém conhecia ele. A partir do momento que começaram a sair boatos que a rede Avan era do PT, do filho do presidente Lula e tal, teve aquele boato, ele decidiu se posicionar no mercado e não, quem é o dono da Van que sou eu. Eu me lembro que a primeira coisa que ele fez foi um totemzinho, você lembra? Bem simples. Sim. Eu sou o dono da Van. Começou ali, né? Começou ali. Isso mesmo. E nas redes sociais, ele começou em 2018. 2018 foi um ano ruim, né? Para as empresas, para os empresários, financeiramente, economicamente. E quando ele se posicionou, ele veio com uma personalidade muito marcante. E foi muito criticado. As pessoas, esse cara é louco, de onde surgiu essas ideias que ele está fazendo? E nada mais é do que um arquétipo bem definido. Eu me lembro de uma dele, ele com uma melancia e com um facão. É isso mesmo. Meu Deus, cara, esse bicho é muito louco. É muito louco. É muito doido. E o arquétipo dele é o bobo da corte. Por isso que ele faz tudo que ele faz. Tem um porquê de tudo isso. Arquétipo, o que é arquétipo? É predefinições que existem na mente humana. Preconceitos sobre determinadas coisas. Por exemplo, quando eu te falo uma mãe, qual é o papel da mãe? Tu já vem na tua mente um padrão de como deve ser uma mãe. E assim existem diversos arquétipos. E para a construção de marca e personalidade forte existem 12. E um deles é o bobo da corte, que o Luciano Hang utiliza. Mas aí você acha fácil explicar isso para as empresas, cara? É uma questão, é uma psicologia muito complexa. Isso veio do Yang, psicologia analítica, e é bem complexo tu trabalhar, mas com um pouco de estudo, depois que tu escolheu qual que tu quer trabalhar, tu vai em cima, estuda exatamente aquele e tu consegue trabalhar. Você tem que definir um só por regra ou não? Não, mas... Posso estar navegado em todos? Não. Também todos, não? Também não. Porque daí tu vai oscilar muito, né? Tu vai ir para um lado e vai para o outro, porque são personalidades realmente fortes. Por exemplo, tem o arquétipo do herói, que o Bolsonaro utilizou para ter sucesso na eleição. Mas ele fez isso consciente ou inconscientemente? A princípio, eu acredito, quando eu estava escrevendo o livro, eu cito essas estratégias do Bolsonaro, e a princípio eu pensei que era inconscientemente, que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mas acertaram na mosca, vamos dizer assim. Tá. Mas por coincidência, depois que eu escrevi o livro, eu decidi enviar para alguns especialistas a nível nacional, até internacional, para eles lerem o livro antes e me dar um feedback do que eles acharam do conteúdo do livro. E um deles é o Rodrigo Gadelha. É um especialista que ganhou mais de 10 prêmios aí na área de marketing. O ano passado ganhou o prêmio do Social Media do Ano. E ele me ligou
Depois que ele leu o livro, ele me ligou e ele falou assim, cara, o Bolsonaro, eu fiz a estratégia da campanha dele em 2017. Foi ele que elaborou a estratégia da campanha do Bolsonaro. Ele não executou porque ele foi trabalhar para o Michel Temer na presidência. Mas ele que definiu a estratégia. Então, e ele fez o comentário, comentário dele no livro. Ou seja, tu acertou. Eu acertei sem saber exatamente o que ele estava... Então foi tudo planejado. Foi tudo planejado. Nada foi acaso. Nada foi acaso. Ele seguiu exatamente a jornada do herói, por isso que ele Aquela falou... bonitinha que a Disney faz nos filmes, assim? A jornada do herói. Então, todo filme de Hollywood tem um começo, meio e fim igual. Se tu prestar atenção em todos os filmes, são iguais. Até aconteceu agora no Menos último... Game of Thrones. Esse aí não seguiu jornada nenhuma. Mas o último agora dos Vingadores Ultimatos, os 2 atores principais morreram. Então você vem no meu programa dar spoiler, é isso? O cara que não viu o Vingadores, você vai dar spoiler. Além disso, você dá spoiler. É isso aí. É porque eles seguiram eles confundiram a mente humana. Eles fizeram algo que não é comum acontecer. E as pessoas deu aquela confusão. Mas por que o herói morreu? Sabe aquele filme que tu assiste e chega no final o ator principal do filme que lutou o filme inteiro, chega no final morre? As pessoas veem, esse filme é ruim. Por quê? Porque na mente humana já está o herói tem que viver. Por mais que ele sofra, ele passa por diversas situações, no final ele vai... tem várias construções. Isso mesmo. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, escritor Carlos Borges, que está lançando um livro muito bacana, A Arte de Influenciar nas Redes Sociais. Aproveita, vai lá e curte o Manos Talk Show e Mano Dal Ponte no Instagram, que eu vou influenciar você. Já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o Manos Talk Show? Vai lá no YouTube, o Manos Talk Show, você vai curtir todos os programas completinhos e tem o podcast no Spotify, inclusive deste com Carlos Borges, escritor. Estamos falando sobre jornada de herói, você está matando todo mundo e dando spoiler no primeiro bloco, é isso? É isso aí. É isso aí. Partindo desse princípio, usando o que você fala de teoria, qualquer um pode ter sucesso na rede social? Eu digo que usando todas as estratégias, qualquer um consegue. Qualquer um consegue ter sucesso nas redes sociais. Qualquer ilustre desconhecido? Qualquer ilustre desconhecido. Temos diversos exemplos, né? Um que eu cito também no livro é o Whindersson Nunes, que hoje é considerado o maior influenciador digital do Brasil, com mais de 37 milhões de seguidores. Ele começou e muitos acham que ele estourou do dia para noite. E não foi. Todo mundo acha, né? Todo mundo acha que é assim, é fácil, eu vou começar a gravar vídeo, eu vou começar a fazer isso, fazer aquilo, que do nada eu posso estourar e ter sucesso. Eu vi uma entrevista dele, que ele fala o quão feliz ele ficou com o primeiro view no YouTube. E ele falava justamente isso. Precisa do primeiro. Precisa do primeiro. Ele é uma pessoa muito humilde, assim, o Whindersson Nunes. Ele realmente é o que ele passa nos vídeos dele, Vou bater água, já que tu não toma. Tá bom. Então, o Whindersson Nunes, ele teve diversas estratégias que ele utilizou sem saber. Eu fiz um treinamento dele já. Ele tem um treinamento sobre youtubers. E ele conta que ele ele fez sem saber, depois que ele foi saber realmente o que ele estava fazendo certo e multiplicou aquilo que ele estava fazendo certo. E uma estratégia bem interessante que ele utilizou foi a questão da mudança de estado emocional. E isso é um ponto principal para te conseguir influenciar as pessoas, que é trabalhar nas emoções. Ele influenciava as pessoas a mudarem de estado emocional? Mudava de estado emocional. Ele mudava e influenciava quem estava vendo ele, é isso? Isso mesmo. O que acontece? Ele começou a estudar o público dele, saber que horário que o público mais assistia os vídeos dele. Então ele pegou e viu que os comentários era do tipo, eu cheguei em casa do trabalho, cansado, desanimado, porque hoje deu tudo errado, assisti o vídeo e agora eu tô bem. Tô relaxado e tal, gostei. E isso vicia. A pessoa quer assistir mais e começa a indicar para mais pessoas. Quer dizer, quase que uma droga. Quase que uma droga. Ela teve uma mudança brusca de emoção. Ela estava num desânimo
e veio para alegria, começou a rir, começou pelas palhaçadas que ele fazia no programa. Então foi essa mudança de estado emocional que gera a fidelidade da pessoa ali naquele programa. Todos os filmes têm essas mudanças de estado emocional. Eu assisti o remake do Rei Leão. Você vai dar spoiler também agora. Também, spoiler. Você vai dizer que o Mufasa morre. Daí não dá, né? Falando de filme aqui. É porque todos os filmes, na verdade, diversas áreas da sociedade, os empresários, eles utilizam diversas estratégias de influência e às vezes não sabem, porque aprende, na verdade, no dia a dia. Por osmose mesmo, né? Sim, isso. E o filme todos os filmes, eles são muito bem estudados, muito bem trabalhado em geral. Primeiro que todo personagem do filme, ele tem um arquétipo. Eles não é do nada, o personagem vai fazer isso, isso e aquilo. Até nas novelas é trabalhado hoje os arquétipos. Então, quando tu vê um personagem numa novela se destacando mais, ele está com um arquétipo bem definido. E depois disso, do Rei Leão, ele tem diversas oscilações em emoções. Ele dá aquela angústia na hora que o Mufasa morre, daí depois a fuga do Simba, o abandono, a tristeza. Daqui a pouco já vem a alegria cantando, os amigos. Então essas mudanças de estado emocional é onde prende as pessoas. Se tu prestar atenção em diversos youtubers, eles trabalham essas emoções. Eles começam a contar histórias, o que mais tem é a contar uma história triste e que teve sucesso. Por quê? Porque teve uma emoção e depois veio a alegria. Então, essas mudanças de emoções é o que prende as pessoas, que conseguem influenciar as pessoas. Mas você está falando isso como se fosse fácil de novo. Isso não é fácil, cara. É e não é, né? Se tu saber exatamente o que tu quer fazer e não tentar copiar, ficar copiando os outros, eu vou ver o que o outro está fazendo e vou fazer igual. Tem que saber o que tem por trás daquilo ali. Se você fosse definir um grande erro, a cópia é o maior deles? É o maior deles. Tentar copiar uma empresa ou uma personalidade? Isso mesmo. Eu acredito que é o pior deles. Não tendo a própria personalidade. A cópia raramente vai dar certo. Por exemplo, uma empresa que quer passar que atende bem, se ela atende mal, isso não funciona. Nunca vai funcionar? Não, nunca funciona. Por exemplo, a Magazine Luiza, o ano passado, teve um vazamento de um cupom de R$1.000 de desconto. Mas foi um erro de sistema. Magazine Luiza não foi lá cancelar todas as compras e simplesmente, foi erro aqui, não teve nada e pronto. Não, simplesmente deixaram, avisaram, deu um erro, deu um problema, mas não tem problema. Tá valendo? Tá valendo. Eles deixaram aquilo ali, quem comprou aproveitou, ganhou, mas eles não foram lá, cancelaram tudo, porque essa não é a personalidade dela. Ele não vai chegar lá, ser uma pessoa grossa, cancelar tudo por causa de um erro deles. Agora, você vê muitos erros de empresas. Sim. E erros grosseiros. Uhum. Isso é normal, né, cara? Todos os dias a gente vê empresa fazendo cagada. Isso, todo dia tem. Mas isso é porque uma empresa, nessa área da comunicação, é porque uma empresa... os primeiros passos é ter uma estrutura. Porque não adianta tu vir aqui construir, eu quero ser um influenciador e começar sem saber. Primeiro tem que ter um objetivo aonde tu quer chegar. O que eu quero com essa influência que eu quero conquistar. E depois disso, ter a tua personalidade. Tendo a personalidade definida, fica muito mais fácil as empresas atuar no mercado. Porque elas não vão falar besteira, vamos dizer assim, fazer alguma coisa errada. Porque elas vão estar seguindo o que realmente... Claro, elas não vão agradar todo mundo. E esse é um ponto bem principal, não tentar agradar a todos. Tu vai agradar o teu público. Conhecer o teu público, definindo a tua personalidade e uma estratégia inicial é a narrativa. O que tu fala. Qual forma que tu fala para as pessoas. Então, qual é a tua linguagem com o teu público? Mas o empresário que lê o teu livro, ele vai conseguir fazer isso de uma maneira alinhada? Sim. Ou é uma aula? É uma aula. É um livro de estratégias. Tem diversas estratégias, todos os capítulos do livro. E vai ter todas as ideias. Eu digo que o principal público que deveria ser os mais influentes hoje nas redes sociais é o empresário.
Ele é o que deveria. Ele tem todas as estratégias na mão, ele sabe. O empresário que é o dono da empresa? O dono da empresa. Ele sabe, porque para ele chegar onde ele chegou, para ele ser empresário, ele precisou influenciar muitas pessoas. É verdade. E todo mundo que chega, o líder que chega ao sucesso, à frente de um negócio, ele precisou ter diversas estratégias de influência. Ó, tem um capítulo aqui, parte 4 do seu livro. Tá. Só para ler aqui, vamos lá. Agora comece a influenciar. Psicologia da persuasão e influência social, mudança de estado emocional, ganha-ganha, bacana isso, saiba fazer perguntas, elogie e valorize, dramatize suas ideias. Se eu fizer mais isso aí, eu vou virar um ator. Lance desafios, conte boas histórias e seja exemplo. É isso mesmo. Se eu fizer só isso aqui, eu sou sucesso, é isso? Ou não? Não, porque tu pode ter o sucesso de repentino, né? Às vezes tu fez um vídeo com uma mudança de estado emocional interessante, soube fazer uma pergunta, lançou um desafio, mas tu não tem uma estrutura. Eu tenho um vídeo meu que tem uns 500 mil views, mas é de crítica. É de crítica, é porque tem personalidade. É verdade. Tem personalidade. Só crítica. Isso mesmo. É porque tudo que tem uma personalidade, ela tem uma base. Tem que seguir mais isso, então? Tem que seguir mais isso. Esse é o meu foco. Isso. Tu vai desagradar muita gente. Não. Mas tu vai agradar o teu público. 500 mil pessoas que se desagradaram, Não, se desagradaram. É isso mesmo. Os maiores sucessos é das pessoas que têm a tua posição. Bolsonaro é o maior case de sucesso atualmente. Vou começar a te criticar agora, então. Eu quero saber o seguinte, vamos lá. As empresas, as pessoas compram teu livro onde? Hoje vai estar disponível na Livrarias Fátimas de Criciúma. Aqui em Criciúma, na Fátima? Isso, na Livraria Fátima. E online no meu site, artedeinfluenciar.com. A arte de influenciar ou arte só? Arte só. Arte? Isso. Artedeinfluenciar.com. Nos grandes players, não ainda? Amazon, não. Americano, não? Na Amazon está liberando ainda Daqui a pouco vai estar? Daqui a pouco vai estar também na Amazon. Só que falta você vir aqui, escrever um livro desse e dizer que não vai estar na Amazon. Vai estar. Carlos, obrigado pela presença. Muito obrigado também. O pessoal te segue onde? Tem que deixar, né, cara? @artedeinfluenciar e um underline no final. Fácil. Faço lá. Tem várias dicas, eu posto conteúdo o dia inteiro, uma extensão deste Me ajuda a definir o meu arquétipo? Ajudo. Estamos aí. Obrigado. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, influenciando ou não pessoas, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.